Vamos lá, galera, vamos lá. Nós temos a questão dos relacionamentos, né? Que a gente falou da questão da bio. Relacionamentos são biopsicossociais, né? Tem essas áreas relacionadas a eles, né? Que incluem essa parte de estudo. Aqui é uma foto de relacionamento entre pessoas, né? O que são relacionamentos? Relacionamentos são vínculos criados entre pessoas, né? É complicado explicar isso, né? Relacionamento é você conhece a pessoa, você passar tempo com ela, né? Você tem um vínculo com ela. Emocional, social, biológico, afetivo, profissional, familiar, ou até simbólico. Né? Sempre que dois seres humanos se interagem de forma contínua, existem algum tipo de relacionamento acontecendo. Né? E aqui tem uma coisa importante: relacionamento não significa apenas namoro. Né? Uma amizade é um relacionamento, a relação mãe-filho é um relacionamento, a relação entre colegas de trabalho também é. Até a forma como a pessoa trata o atendente de uma loja, né? Revela padrões de relacionamento. Porque relacionamento é, no fundo, a forma como nos conectamos, reagimos e convivemos com outras pessoas. Né? E temos que lidar bem com isso. Isso envolve emoções, comunicação, expectativa que você espera do outro, experiências passadas, a sua experiência com a pessoa, a personalidade da pessoa e você mesmo, né? A gente vai ver sobre isso, personalidade, futuramente. É um tema bastante complexo e muito abrangente na área de estudos da psicologia e da neurociência. Valores, né? O que a pessoa considera certo e errado. Traumas, o que ela conviveu no passado que pode atrapalhar os relacionamentos dela atualmente. Necessidades emocionais, né? Das emoções dela, principalmente a questão de carência, né? Por isso os relacionamentos são tão complexos. Você está não lidando com apenas uma pessoa, mas com a história, as dores, os medos dela, os aprendizados, os mecanismos emocionais dela, né? A definição psicológica, né? Aqui é a questão do relacionamento, que define o relacionamento, né? Definição psicológica. São vínculos emocionais e comportamentais estabelecidos pelo indivíduo, né? Emocionais, a questão das emoções, né? E a gente vai ver sobre isso no bloco 2. E troca a psicológica que existe entre elas, né? Por isso, por exemplo, duas pessoas podem morar juntas e serem extremamente desconectadas emocionalmente, né? Isso acontece em determinados relacionamentos, né? Enquanto duas amizades online podem ter enorme intimidade emocional, né? Provavelmente você já deve ter passado por isso uma vez. A psicologia observa, as pessoas comunicam, como lidam com conflitos, como demonstram afeto, rejeição, criam apego, regulam emoções nos vínculos, né? Inclusive, grande parte dos nossos padrões emocionais nos relacionamentos nasce na infância, né? Como falei, os seus valores que vão ser educados na infância para seus pais e sua família. Fomos como acolhidos, ignorados, criticados, protegidos, amados. Ajuda a mudar como iremos nos relacionar no futuro, né? Então, uma criança que cresceu recebendo afeto de forma instável pode desenvolver muito medo de abandono na vida adulta e ser carente emocionalmente. Né? Ela não é consciente desse padrão que ela tem desde a infância e ela não percebe isso nela mesma. Ela precisa do auxílio de outra pessoa ou de um profissional da saúde mental para ajudar ela nessa parte. Enquanto alguém cresceu em um ambiente emocionalmente seguro, tende a desenvolver vínculos mais estáveis, né? Isso não é destino absoluto, né? A pessoa pode mudar, amadurecer, desenvolver inteligência emocional ao longo da vida, né? Como eu, por exemplo, que já passei por muitos baixos da vida, né? Isso é neuroplasticidade, né? Que eu vou trazer um conteúdo sobre isso futuramente. Definição biológica, né? Biologicamente, relacionamentos são mecanismos de sobrevivência e reprodução da espécie. A biologia é assim, gente. A biologia é assim, né? Você pode achar, nossa, que coisa feia, né? As pessoas se relacionam só por interesse, mas é a biologia. A nossa biologia está moldada para isso, para sobrevivência. Sobrevivência e reprodução, apenas isso, sabe? Algumas pessoas são um pouco diferentes disso, sabe? Tem algumas questões, individualidades que o corpo dessa pessoa muda, por exemplo. Né? Por exemplo, tem pessoas que têm muito raros, por exemplo, síndromes de a questão de diabetes tipo 1, né? Que o corpo não produz insulina, o pâncreas, as células beta do pâncreas não produzem insulina. E a pessoa, se ela comer, ela vai ter um sério problema, né? Ela precisa de ter insulina nela, senão ela tá lascada, cara. Lascada. Então, corre risco de vida, né? Então o corpo vai usar muita gordura dela, ela vai ter pouquíssima capacidade de armazenar gordura. Né? Isso é um fator genético que acompanha uma pessoa. Né? Ela não escolheu nascer com isso, claro, ninguém escolhe nascer com isso. Diabetes tipo 1. E a pessoa tem que lidar com isso, né? Então, ocorrem essas anormalidades, né? Por exemplo, homossexualidade também é uma questão que não favorece a biologia. A biologia, porque não há essa questão de visto de reprodução, né? Reprodução humana. Então, é uma outra questão também, né? Que envolve questões genéticas, questões sociais, assim, culturais, essa questão da homossexualidade, né? Mas, por exemplo, a questão de genética, eu falei da diabetes tipo 1, né? É uma questão completamente genética. E a pessoa
não tem um mínimo controle sobre isso, né? Ou a pessoa, por exemplo, que não tem capacidade de armazenar gordura, né? Casos raros também, mas tem. Posso mostrar para vocês depois, relacionados ao conteúdo sobre isso. Mas também é outro caso, né? Que muda, que compromete a sobrevivência da pessoa. Então, tem essa questão, né? Nós somos predominantemente, a maioria dos seres humanos, biologicamente programados para sobrevivência e reprodução. É apenas isso. Então, tudo que nós fazemos hoje em dia é voltado a isso, né? Por isso que as pessoas, elas evitam coisas desconhecidas, né? Para o cérebro não gastar muita energia, economizar energia, porque elas têm medo do desconhecido. Tudo isso é uma programação do nosso sistema biológico, do nosso DNA, há milhares de anos, moldado há milhares de anos atrás. Né? Porque tudo isso poderia representar uma ameaça à nossa vida, à nossa vida e assim não repassar nossos genes futuramente, ok? Então essa é a questão bem interessante de se notar, né? E as pessoas ignoram completamente isso, cara. As pessoas não têm a mínima noção disso. Tenho certeza absoluta, se você perguntar uma pessoa na rua sobre essa questão, ou qualquer outra relacionada a essa parte da biologia, ela não vai saber responder, né? Então, as pessoas não inconscientes desse processo. E precisa estudar, cara. Não falei, precisa estudar pra você saber sobre isso, entender como você funciona, né? Por isso que você prefere prazeres rápidos a coisas demoradas, a coisas de longo prazo, né? Por isso que você prefere comer sempre a comida mais calórica, cheia de aditivos químicos, ali justamente por essa questão de sobrevivência. Mais açúcar, estoque de energia, gordura, né? Mais sódio para fazer reações químicas no corpo, né? Se você não tem sódio, você tá lascado, né? Mas a questão de em excesso também faz mal, né? Enfim, que mais? Outras coisas também, né? Tem outras coisas também, bem relacionadas a essa parte, né? Enfim, mas é uma coisa bem complexa, né? Os relacionamentos também são isso. A pessoa não sabe que ela se relaciona. A maioria das pessoas, por exemplo, os homens, por exemplo, que vão conhecer outras mulheres assim, eles olham, a maioria, né, pelo corpo, né? Porque isso é uma questão biológica, é programado. O homem, a maioria dos homens são programados para isso. Essa questão biológica, como que o corpo da mulher vai suportar, por exemplo, uma criança, né? Por isso que a questão na coxa das nádegas, da barriga, esse tipo de coisa, que favorece muito a reprodução, né? O que o homem vê na mulher, basicamente, ok? Então, tudo isso é uma questão biológica, né? Não só biológica, mas a gente vai ver aqui psicológica também, que a gente já viu anteriormente, e também cultural, né? Social, no caso, que encaixa na parte da antropologia e sociologia, que é uma área bem legal, tem muita relação com psicologia e biologia em si, ok? Vamos lá então. O cérebro humano evoluiu para criar vínculos porque os vínculos aumentavam a chance de sobrevivência, como eu já disse. Por isso existem sistemas biológicos inteiros desenvolvidos nos relacionamentos. Hormônios, neurotransmissores, circuitos cerebrais, respostas emocionais, bem-estar físico. Né? Quando criamos vínculo positivo, o cérebro ativa o sistema de recompensa. Dopamina, ocitocina, serotonina, endorfina, como eu falei pra você. Isso também libera com exercício físico. O exercício físico libera isso. A alimentação bem saudável libera isso também. Há uma grande ativação desses sistemas, né? Desses neurotransmissores, perdão. É por isso que abraços podem acalmar, carinho pode reduzir estresse, conexão emocional pode gerar sensação de segurança. Outro lado, conflitos intensos, rejeição, abandono, ativam cortisol, hormônio do estresse, ansiedade, hipervigilância, né? O que sobrecarrega o cérebro, né? Sofrimento emocional profundo. Ou seja, o corpo participa ativamente dos relacionamentos, né? Relacionamentos não ficam só na cabeça, né? Eles mexem literalmente com a química do organismo, né? Bizarro isso, né? A definição social. Socialmente, relacionamentos são estruturas que organizam a convivência humana, como os seres humanos se relacionam, seja o porteiro de um prédio, seja o dono de um restaurante, a garçonete, sei lá, o cara do banco ali, o frentista do posto, etc. Né? A sociedade inteira funciona através de relações. Né? Famílias, amizades, comunidades, empresas, escolas, casamentos, grupos sociais. Sem relacionamentos não existiria civilização. Né? E as pessoas fazem tudo por relacionamentos, né? Enfim, deve ter visto, né? O que as pessoas fazem para se relacionar com as outras. Algumas deixar de fazer as próprias coisas que ama, por exemplo, para agradar o outro, por exemplo. Né? Coisas enormes como cultura, economia, política, educação, religião. Depende da direção humana. E cada sociedade também influencia como as relações se relacionam. Algumas culturas incentivam maior demonstração emocional, outras menos. Né? Como, por exemplo, a do Oriente. Algumas sociedades valorizam a independência, outras valorizam a coletividade. Além disso, redes sociais mudaram também isso, né? Hoje existe a conexão constante, excesso de comparação, validação por curtidas, muita gente faz isso. Até a gente da psicologia mesmo, da psiquiatria faz isso. Vejo direto isso. Medo de exclusão social, relações rápidas, hiperestimulação emocional, né? Ver na vida dos outros.
Nunca estivemos tão conectados tecnologicamente, e ao mesmo tempo, tantas pessoas relatam solidão, né? Isso mostra uma coisa importante. Qualidade de interação não significa quantidade de interação não significa profundidade, né? Eu tenho X amigos, tenho vários amigos, tenho tal quantidade de amigos, né? Mas você vai ver, quando uma pessoa realmente precisa de ajuda, ninguém tá lá, né? Enfim, ou ninguém liga pra ela, faz meses sem contato com a outra pessoa, né? Tem essa questão também, né? Então, mas a pessoa não fica consciente disso, porque ela acha que tem um maluco adicionado no WhatsApp e ela acha que é amigo da pessoa, sabe? Não é bem assim, né? Não é bem assim. Ou porque segue no Instagram, por exemplo. Porque relacionamentos saudáveis não depende apenas de contato, depende de presença real e emocional, né? Pode ser até online, né? Pode ser até online, mas se a pessoa for verdadeira ali, é um bom relacionamento.